E aí, confessa pra mim, você é um lavador de lactato? André Lima e mais uma dica do Cardio Papers. Hoje a gente vai falar sobre hiperlactatemias. Algum tempo atrás a gente tentava convencer os mais antigos a solicitarem gasometria para analisar o lactato sérico. Lembrando que muitos estudos já comprovam que reduzindo o lactato você melhora o desfecho do paciente. Mas hoje a situação mudou. O que acontece é que os médicos mais novos já têm a cultura de solicitar o lactato e avaliar as hiperlactatemias. Qual é o problema? É que se formou uma geração de lavador de lactato. E o que seria o lavador de lactato? É aquele médico que interpreta de forma muito simples a hiperlactatemia, considerando que toda hiperlactatemia se refere a uma anaerobiose, uma falta de oxigênio, um desacoplamento entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então, o que é que se pensa da forma simplista? É que quando existe uma quebra da molécula de glicose, não existe oxigênio, a glicose transforma em piruvato e o piruvato não entra no ciclo de Krebs porque falta oxigênio. E por a falta de oxigênio, esse piruvato se acumula, se transformando em lactato. E o lactato seria um correlato de anaerobiose. E aí, o que é que o médico faz para tentar tratar essa hiperlactatemia? Ele faz uma sobrecarga de volume, ele faz uma expansão volêmica, chamado, faz um soro aí, faz um cristalóide, faz um soro fisiológico, um ringue lactato. E o que acontece com o passar do tempo, o paciente vai desenvolver complicações da sobrecarga volêmica. Então a dica de hoje é, não se torne um lavador de lactato. Analisem a dosagem sérica do lactato de forma criteriosa. Por quê? Porque existem causas de hiperlactatemia, chamada hiperlactatemia tipo B, que não é decorrente da anaerobiose. Então a gente vai falar hoje que existem causas que aumentam o lactato, mesmo na presença de oxigenação adequada. Existem causas de própria doença de base, aumenta o lactato. Por exemplo, a gente sabe que 80% do lactato do organismo que a gente produz diariamente é degradado normalmente pelo fígado. Se a gente está numa situação de cirrose hepática, com insuficiência hepática, a gente deixa de degradar esse lactato que a gente produz normalmente e os níveis séricos aumentam. Mas aumentam não por falta de oxigênio, mas aumentam porque a gente não está degradando o que a gente produz normalmente. O próprio HIV causa hiperlactatemia tipo B sem ter o fator de anaerobiose. A própria cetacidose diabética. E uma coisa interessante, leucemias e linfomas também aumentam a hiperlactatemia. Por quê? Porque o metabolismo do leucócito do linfócito, no final do metabolismo, se excreta lactato. E se a gente tem milhares e milhares de leucócitos, milhares e milhares de linfócitos, a gente vai degradar muito mais e vai expulsar muito mais lactato na corrente sanguínea. E na verdade, essa hiperlactatemia nada mais é do que um produto do excesso do metabolismo de leucócitos e linfócitos que estão numa quantidade elevada no corpo. Outras situações também aumentam lactato, como medicações. Quem nunca suspendeu uma metformina quando um paciente vai fazer um exame contrastado com contraste iodado? Por quê? Vocês lembram que existem relatos da metformina causar acidose lática quando em contato com contraste iodado. Então, metformina é uma das causas de hiperlactatemia. Outra causa de hiperlactatemia comum são bacteriostáticos, como a isoniazida, para o tratamento da tuberculose, que também aumenta lactato de forma não relacionada à anaerobiose. Antirretrovirais não nucleosídeos também aumentam. Então, o que é um exemplo? Já tive paciente que estava internado e estava entubado, era portador de HIV, tuberculose e linfoma que infiltrava todo o rim do paciente. A gente conseguiu entubar esse paciente com lactato acima de 12, que seria uma hiperlactatemia grave. Por quê? Porque ele tinha hiperlactatemia tipo B. A gente evitou a sobrecarga de volume, a sobrecarga de soro e conseguiu estubá-lo mesmo com essa hiperlactatemia, porque ele tinha o próprio HIV aumentando lactato, ele usava isoniazida para aumentar lactato e ele possuía linfoma que aumentava lactato. Então, nessa situação, a gente tinha várias causas de hiperlactatemias que não estavam relacionadas à anaerobiose. Então, a mensagem final é: não sejam lavadores de lactato. Lembrem das situações de hiperlactatemia tipo B que elevam lactato na ausência de anaerobiose. E em seguida a gente vai trazer mais dicas para vocês.